Olá, tudo bem? Aqui é a professora Tereza. Bem, eu vim hoje para a gente fazer uma revisão do que eu dei presencialmente, tá? Eu falei sobre tipologias textuais. Para aprender o que é tipologias textuais, coloquem na cabecinha de vocês. Tipologias são as funções ou objetivos de um texto, tá? Ficou claro? Então, qual seria o objetivo do texto notícia de jornal ou notícia da internet? Seria informar, expor, primeiro vai expor, que é uma tipologia, expor um assunto e depois ele vai te informar, ou seja, você vai ler para ver os detalhes, então é informação. Isso são tipologias. Qual é o objetivo de um conto de fadas? O conto de fadas, a sua estrutura, a sua função é o quê? Mostrar, apresentar uma história. Então é uma narrativa. Então a tipologia textual de um conto de fadas, de uma fábula, de um romance principal seria a narrativa. Ok? Vamos pensar em outra. A professora pede um relatório para vocês, falando sobre o que acontece na hora do intervalo. Então vocês vão falar as fofocas para mim, legal. Então nós temos lá o gênero textual, que eu vou falar depois, seria um relatório. E qual é o objetivo desse relatório? O nome já diz, relatar, informar, expor alguma coisa também. E todo texto pode ter mais de uma tipologia, ou seja, mais de um objetivo. O relatório, tá? O conto de fadas e a notícia, por exemplo, eles também são o quê? Eles têm o tipo textual descritivo, ou seja, vai descrever uma pessoa, um animal, algum objeto e também a situação, o que acontece. Então, descrever, a tipologia descritiva está em tudo, praticamente. Então, eu vou mostrar para vocês uns slides, né, uns filminhos aqui, bem rapidinhos, para falar sobre alguns tipos, né, de texto, né, tipologias textuais. E antes eu vou falar agora o texto mesmo, o gênero, né? O gênero textual seria o modelo, a modalidade da escrita. Então, pensando em modelo, formatação, você pensa, notícia tem um formato. Todo mundo conhece um jornal, ou conhecia, porque hoje em dia com a internet eu não vejo jornal por aí, nem sei se existe ainda. Revista de jornal, de revista. O que acontece? Tem uma outra formatação e assim por diante. Então, quando você fala de contos de fadas mesmo. Contos de fada, você tem aquele modelo, aquela modalidade em que vai entrar travessão, conversa dos personagens, o narrador vai falar. Então, gênero textual, quando você fala conto de fadas, você lembra da modalidade dele, ou seja, do modelo, que tem que ter personagem, que ele vai ter os diálogos, o narrador pode falar e se intrometer em alguns tipos de narrativas. Alguns tipos de narrativas, o autor ele pode até se meter na história, estar na história, pode ser a primeira pessoa, e assim por diante. Então, vamos ao vídeo? Tipologias textuais são as funções ou objetivos que os textos têm. Por exemplo, a notícia informa, contos e crônicas narram uma história. Um relatório descreve algo, ou seja, um evento e assim por diante. A narrativa são os enredos ou histórias com personagens, tempo, espaço, trama e drama. A descrição descreve algo, alguém ou eventos. Expositivo é a apresentação de ideias, conceitos e assuntos. A argumentação é provar, contestar, defender uma opinião, com provas. Para tanto, deve-se provar aquilo que se fala ou escreve, com dados estatísticos, documentos, fotos, entre outros elementos. Injunção são as indicações, instruções, ordens e orientações, como manuais, receitas médicas, leis, normas da escola, receita de bolo, bula de remédio, entre outros. Ainda temos como tipologias textuais a enumeração ou as enumerativas, que são recordar, registrar, localizar, dar dados como listas, agendas, horários, cardápios, sumários, índices, programação de TV, museus,
exposições, entre outros. O informativo informa sobre temas e assuntos em geral, mostra acontecimentos e fatos, entre outros. O literário seria a expressão de sentimentos e emoções e distrair o seu leitor. São as sensibilidades artísticas. Exemplo, os contos, os poemas, fábulas, cantigas, paródias, quadrinhos, sonetos, epopeias, novelas, crônicas, romances, tragédias, entre outros tipos de texto. Gêneros textuais são modalidades de textos, as formas ou formatações de um texto. São muitas as modalidades de um texto, como romance, novela, crônica, contos, fábulas, narrativas de ficção, de aventura, enigmas, científicas. Também temos as piadas, HQs ou quadrinhos, sumários, conferências são do gênero comunicativo e não textual. Enciclopédias, verbetes de dicionários, resumos, editorial de jornal, bilhetes, contos, cantigas, cartas de leitor. Debates regrados seriam gêneros comunicativos e não textuais. Temos as propagandas e assim por diante. There's not much to do.